e capítulo 2. Mais adiante, no capítulo 3, versículo 5, ele vai dizer que Deus, embora houve essa depravação total, incluindo judeus e gentios, Deus trouxe uma solução para resolver isso. Diga bem? Amém. Ele revela que Deus enviou Jesus. Aleluia. Enviou o verbo vivo, o verbo de Deus se manifestou. E que através do seu sofrimento e de sua morte, não só isso, mas de sua ressurreição, Deus resolveu e trouxe a nós a salvação. Problema resolvido. Aleluia. Por causa de Jesus. Ele vai dizer que a partir do versículo capítulo 6 ao capítulo 8, ele vai falar agora de nossa santificação. Porque através da santificação, ele vai nos trazer o perdão de Deus. O perdão de Deus que vai nos levar agora a viver uma novidade de vida. Porque evangelho é isso. Amém? Diga comigo, evangelho é novidade de vida, é mudança, é transformação. Isso é evangelho, que Paulo vai estar explicando a partir do versículo 9 ao capítulo 9 ao capítulo 11. Ele vai falar de nossa eleição, e ele vai começar a explicar que todo plano de salvação não foi algo surpresa para Deus, não foi algo que Deus inventou na hora em que o homem pecou, não foi algo que Deus criou assim de repente, não, foi algo predeterminado. Antes da fundação do mundo, ele já havia planejado todas as coisas. E o profeta Isaías, ele vai conferir isso no capítulo 53. Quando você lê com calma, quando você lê com atenção, você percebe que a partir do capítulo 53, verso 1, ele vai falar sobre o Messias como o Cordeiro de Deus que veio e se sacrificou. Mas todos os verbos que ele vai usar estão no passado. Ele foi ferido, ele sofreu, ele padeceu. Amém? Ele usa esse verbo no passado como se o Cordeiro já tivesse vindo e se sacrificado. Ou seja, ele revela que Deus, na sua presciência é um atributo somente de Deus. Ele conhece o futuro. Ele sabe o que vai acontecer amanhã. É algo não surpresa para Deus, é algo que já está diante de Deus. E o profeta revela exatamente essa realidade aqui. Esse plano de salvação já estava no coração de Deus. Aqui, no capítulo 12, ele traz o fechamento. Ele fecha o seu raciocínio, a sua sistemática, a forma que ele traz para que o povo entendesse quão grande é e a totalidade, a multidão das misericórdias de Deus, a grandeza das misericórdias de Deus, de maneira que essas misericórdias nos alcançaram. Ele conclui aqui dizendo agora com uma teoria, não apenas explicando, mas ele traz agora esse conhecimento teórico de informação acerca da grandeza das misericórdias de Deus para a prática da vida existencial. Aleluia. Ele agora vai dizer, agora que você sabe de tudo isso, ponham em prática as misericórdias de Deus. Ele vai agora dizer que por causa das muitas misericórdias, por causa das muitas misericórdias de Deus, por causa dessa totalidade, dessa múltipla grandeza de misericórdias infinitas de Deus, assim também ofereçam a vida de vocês nessa mesma totalidade, com essa mesma expressão. Glória a Deus. Amém, irmão? Use essa totalidade, use essa múltipla grandeza de misericórdia
vivendo a vontade dele aqui enquanto você vive. Quem pode dizer amém? Amém. Essa é a conclusão do que o apóstolo Paulo, à luz do capítulo 12, fala acerca das muitas misericórdias de Deus. Agora, em breve tempo, e agora eu só tenho 35 minutos, eu quero, à luz do que o Espírito Santo nos levou a entender, colocar na prática com a igreja, que tipo de prática acerca das muitas misericórdias de Deus o Espírito Santo deseja que pratiquemos. De antemão, eu quero também, já foi feito isso, mas dar boas-vindas a você que está aqui pela primeira vez. Seja bem-vindo a essa casa. Essa casa não pertence à Igreja Batista Missionária Pernambucana. Ela é uma agência do Reino de Deus. Amém? A Igreja Batista Missionária Pernambucana é apenas um endereço para você entrar aqui e ser abençoado. Amém? É apenas o local onde você está e se encontra. A agência que foi aberta para que o reino se manifestasse e alcançasse a mim e a você. É desafiador isso, porque na entrelinhas do texto, versículo 2, Paulo vai finalizar dizendo que nós precisamos agora buscar viver a vontade de Deus que é boa, perfeita. Quando você olha o capítulo 1 e o capítulo 2 aos Romanos, você vai perceber a largura, a profundidade e a distância em que os judeus e os gentios se encontram lá, no pressuposto da sua depravação, do distanciamento e de como estavam se encontrando aquele povo diante dos olhos de Deus. Então, a igreja que estava lá em Roma, porque a carta aos Romanos, que o apóstolo Paulo escreve, não é aos Romanos, é a igreja que está em Roma. Diga, é a igreja que está em Roma. Então é a igreja que está em Roma que Paulo se interessa. Agora, ele está desafiando pelo Espírito Santo essa igreja que está em Roma a viver a vontade de Deus que é boa, que é agradável, diante do contexto depravador. Glória a Deus. Quando a gente para olhar a nossa existência no dia de hoje, o sistema é exatamente isso. É fácil viver a vida de Cristo lá fora? Não é. Por onde você anda, você só olha e vê depravação. Por onde você anda, você só enxerga ódio. Por onde nós andamos, onde chegamos, desigualdade, seja social, econômica, em todos os aspectos da realidade existencial, nós encontramos um homem desumanizado. Parece mais animal do que ser humano. Sim, irmãos. E Paulo agora coloca esse desafio para mim e para você. Foi o que aconteceu com Jesus, quando ele pergunta aos discípulos que vai na direção de Cesareia. Parece que, olha, Mateus capítulo 13, ele vai desafiar os discípulos, ele vai na direção de uma cidade chamada Cesareia. Cesareia era uma cidade pagã, onde havia muitos deuses ali. Ele vai na direção de Cesareia com os discípulos, e no caminho ele para e pergunta: quem vós dizeis que é o Filho do Homem? Primeiro ele pergunta aos discípulos: quem vocês ouvem dizer acerca do Filho do Homem? E os discípulos respondem: uns dizem que o Senhor Elias, outros dizem que o Senhor é Moisés, uns dizem que o Senhor é Batista ressuscitou. Isso bem. Agora vocês, só vocês, que é seu povo, vocês que são meus discípulos, que dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Escute, Deus tem interesse de saber o que você acha de Deus.
direção de Cesareia, e ele faz essa pergunta exatamente por causa disso, e foi de propósito. Tem coisas na vida da gente, tem realidades existenciais na vida da gente, que Deus permite de propósito, para saberem qual a minha decisão em relação a Ele, qual a minha posição acerca dele, se eu vou escolher Ele ou uma outra coisa. Fique esperto para isso. Tem a hora da provação, tem a hora do teste. Ele quer dizer, eu estou indo na direção de uma cidade pagã. Lá há muitos deuses, lá há nomes famosos, lá existe gente poderosa. Eu quero saber quem sou eu para vocês, não só aqui agora, mas quando eu entrar lá, se eu vou continuar sendo Cristo, o Senhor de vocês, ou se vocês vão mudar de ideia acerca de mim. Exatamente isso que ele estava. E Paulo traz exatamente essa realidade aqui. Desafiador. É desafiador viver a vontade de Deus no contexto que nós estamos vivendo. Mas é possível. E é possível. É possível. Porque você tem o Espírito dele. Amém? Amém. Você está dormindo aqui. Eu quero ser a tua morada, vem com a tua unção. Eu sou a tua morada, o teu templo. Você é o templo dele. Amém? Amém. Glória de Deus. Glória. Aleluia. Às vezes que prosseguir porque as horas me assustam. Se eu passar um pouquinho, irmão, pelo nome de Jesus, me entregaram. Me ajude, amém? Amém. Temos 1h25. Você não vai sair sem antes ouvir a palavra, amém? Amém. Então escuta aí com calma, tem paciência com o pastor Sérgio. E Paulo vai agora usar uma expressão muito significativa. Ele vai iniciar usando uma expressão rombo. A palavra grega é parakaleo, ou paracletos. Parakaleo, melhor dizendo. O que é isso? É uma mistura, é uma expressão grega. É uma mistura do apelo de Deus com o apelo de Deus em mim, com a vontade de Deus. É uma mistura de um desejo realizado não só de Deus, mas também em mim. A vontade de Deus que se alia à minha vontade, a minha vontade que se alia, que se conjuga, que se comunga com a vontade de Deus. E ele vai dizer, rombo, é um rombo, aleluia, do Espírito em nós. E o primeiro passo, quando eu passo a ouvir o chamado ao apelo de Deus, é quando a minha vontade, ela se conjuga com a vontade de Deus. O primeiro passo para viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, é desejar na alma. É que esse desejo marca dentro de mim, não só um desejo e dizer, Deus, faça a tua vontade, mas dizer que a vontade dele também é a minha vontade. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Quando o pastor chegou para mim e disse, você vai para Olinda? Eu parei, respirei fundo. Eu disse, Olinda? É Olinda. Então se tem a Fernanda lá. Para ser sincero, eu não queria lá. Para ser sincero, eu sempre escolhi, se fosse escolher, pastor, eu não queria ficar em Tabatinga. Mas se você entende, não era porque eu não gosto de alguém. É um costume, eu acho. Já é aquela familiaridade. É os caprichos humanos. Nós somos caprichosos, somos manhosos, não? Mas o que é que a palavra me ensina? É que eu preciso conjugar a vontade de Deus com a minha. Nesse contexto, a minha vontade não serve para nada. E aí eu terminei dizendo, mas se é a vontade de Deus, que essa minha vontade seja enterrada, prevaleça a vontade de Deus. Amém, irmão? Amém.
Depois a gente trata desse assunto, escravo da orelha fraca. Então esse é o primeiro passo. É o paracaléu de Deus, é o desejo do Espírito Santo que se torna o meu desejo. Isso acontece primeiro dentro de nós. E não adianta você dizer, Senhor, faça a tua vontade, se você não comunga com a vontade de Deus. Quantos de nós fazemos isso? A caretinha, né? Vou fazer o que, né, Deus? Da sua vontade. Fica complicado. Porque Deus não quer simplesmente ser um tirano e empurrar na sua garganta a vontade dele. Ele quer saber se você está de acordo com o que ele quer fazer. Ele quer saber se você está disposta a trocar os seus projetos, os seus planos, pelos projetos de planos dele. É como uma moça, um rapaz que vai se casar. Pergunta, você quer casar comigo? Rapaz, quer casar comigo? Aí ela diz, eu quero mais. Eu quero mais. Na relação com Deus não tem mais. E não tem menos. Ou é, ou não é. Ou você quer, ou você não quer. Ou você vai, ou você fica. Quem pode dizer amém? Amém. Tem um termo com Deus. É aceitar pela fé, mas também com amor. Amém? Amém. Porque se a moça quiser casar com o rapaz, só porque ele quer, vai dar certo. Os dois têm que querer. A criança não tem onde morar, é de parte, sexta-feira, mas quando os dois querem, dá certo o negócio. A coisa flui. Daqui a pouco a terra vira um castelo. Aleluia. E a comunhão, a paz. Amém, irmão? Amém. Aleluia. Olha o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ele diz que esse comungar da vontade seja uma resposta de gratidão a Deus pelas muitas misericórdias dele. Essa relação de aceitar a vontade de Deus em todo e qualquer contexto da sua existência é uma resposta que eu dou a Ele de gratidão. Dizendo obrigado, Senhor. E porque eu estou grato, eu me submeto com amor, eu me submeto de alegria, eu tenho prazer de fazer a tua vontade. E a tua vontade é a minha vontade. Estamos juntos, Jesus. A tua voz é a minha voz. Se o Senhor calar, eu calarei. Se o Senhor falar, eu falarei. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Oh, na tua Senhor. Aleluia.